Olá, pessoal, sejam muito bem-vindas ao nosso 23º episódio do Pode Empreender com Elas. Estamos muito felizes com a participação da Bárbara e da Fê Alves. Sejam muito bem-vindas. Para quem não nos conhece, né, Paulina, a gente gosta de fazer uma apresentação inicial. Meu nome é Ana Júlia Berté, sou advogada, empresária e amo me comunicar. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu estou especialmente empolgada hoje para falar de um assunto que é muito importante para os nossos dias. Cada vez mais, o marketing ele é importantíssimo para qualquer empreendedor, empresário que quer se destacar e, de alguma forma, estar no mercado. Meu nome é Paulina Zarte, eu sou sócia da Ana Júlia no escritório e também sou host aqui no podcast, no Pode Empreender com Elas. E a gente está cada vez aprimorando o nosso formato. Eu estou super empolgada de estar no ambiente mais leve, que era o nosso projeto agora para a segunda metade de 2025. E, falando novamente, o tema de hoje é como transformar conteúdos em vendas. A gente vai falar sobre o que realmente funciona no marketing digital, o que deve mudar em 2026 e como marcas, pequenas, médias ou grandes, podem criar estratégias que gerem conexão, comunidade e, claro, resultado. Nós temos o escritório de advocacia Zarte Berté Advogados, focamos bastante na área de negócios e empresarial e gostamos muito de trazer esses temas para os nossos episódios do podcast sobre a área de negócios. Hoje vai ser a área sobre marketing, a gente vai conversar sobre essas tendências para o ano que vem, principalmente, porque a gente gosta, além dos assuntos jurídicos, nós amamos falar de negócios também. A primeira convidada é a Fernanda Cristina Grando Alves, empresária, administradora e especialista em marketing digital. Desde 2022, ela atua com foco na criação de conteúdo estratégico, gestão de redes sociais e produção de vídeos para marcas. É aquela profissional que entende de números, de estética e principalmente de comunicar com propósito. Seja bem-vinda, Fê. Muito obrigada pelo convite e espero contribuir aí para todo mundo que estiver nos escutando. Com certeza vai contribuir. E nossa segunda convidada é a Bárbara Laura Long Leonardes, empresária e administradora, especialista em branding e gestão de marcas próprias. À frente da Aeres Química Industrial, ela coordena o desenvolvimento e posicionamento de marcas como Rios e Who's Pet. Além de tudo isso, ainda cria um conteúdo mostrando sua rotina como atleta e empresária, criando uma comunidade extremamente autêntica e engajada, que eu sou uma grande fã. Seja bem-vinda, Bá! Obrigada, gurias. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, de te falar um pouquinho mais sobre o que eu faço tanto na empresa quanto o dia a dia, né? Que é ser essa influenciadora que eu comecei há pouco tempo. Então, espero também poder contribuir aqui com o nosso dia hoje e tornar o nosso assunto interessante, de alguma forma. Com certeza se tornará. E claro, antes de começarmos, um agradecimento especial à nossa patrocinadora deste episódio, Anne Fran, que está assinando os nossos looks de hoje. Impecáveis como sempre. Obrigada, Anne Fran, por somar com a gente e deixar o Pode Empreender com Elas ainda mais lindo. Então, pega o teu café, o fone ou senta aí com a gente no carro, já dá um like aqui no nosso podcast para receber todos os episódios. E aproveita que hoje o episódio está cheio de estratégia, visão prática e muita verdade sobre o marketing. Vamos começar esse bate-papo com a Fernanda e a Bárbara e entender de uma vez por todas como transformar o conteúdo em vendas. Bárbara, você lidera marcas próprias e também vive a marca como uma criadora de conteúdo. Na prática, o que mais você acredita que vale para a construção de uma marca que ela se torne extremamente desejada? O produto, a narrativa ou a experiência? Eu acho que os 3 pilares são muito importantes, né? Mas se eu tivesse que escolher um só, eu escolheria a experiência, né? Porque não basta tu ter um produto muito bom e não entregar uma experiência de compra para o cliente, né? Que vai desde o momento de botar o produto no carrinho, até esse produto chegar na casa dele, até ele abrir o produto, receber o produto, né? E a expectativa de uso. Então, não basta só ter um produto bom e não ter o resto. E também não basta tu ter só a experiência e ter um produto ruim, porque daí tu não vai ter a recompra, né? É um conjunto de fatores. Sim, com certeza. E quando a gente constrói uma marca,
quais são os sentidos que a gente precisa, não sei se é essa palavra que vocês falam no marketing, mas os sentidos que a gente precisa aguçar no cliente final, seja vendendo um produto ou um serviço. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, no nosso escritório de advocacia, a gente sempre borrifa um cheirinho quando a gente recebe algum cliente no escritório. Então, a gente já desenvolveu a nossa identidade olfativa, que isso está dentro de uma experiência do cliente. Então, o que vocês entendem por experiência do cliente? O que estaria dentro de uma boa experiência do cliente? E complementando, Ana, com um olhar jurídico para essa pergunta, é interessante analisar que quando a gente vende o nosso serviço como advogados, a gente também precisa gerar algum sentimento, que é o sentido que a Ana trouxe, de medo, de segurança ou insegurança. E eu acredito que nós estamos o tempo inteiro gerando algo no nosso espectador, nosso cliente, que está ali nos acompanhando na rede social, para tu conseguir fazer a venda. De alguma forma, converter o cliente. Porque trabalhando com um serviço de advocacia, ou o cliente está com um problema, ou ele quer prevenir um problema, certo? Então, eu preciso tratar a narrativa nesse formato. O que vocês entendem nesse sentido, assim, de construção de marca, de experiência, sentidos, como a Ana falou? Eu vou primeiro falar sobre a resposta da Bárbara, sobre a experiência. Eu achei que foi uma escolha certeira, porque não existe como tu proporcionar uma experiência para o teu cliente boa, se tu não tem um produto bom e se tu não tem uma narrativa boa. Tu vai precisar para o teu cliente final ter uma boa experiência dessas outras. Então, se tu ficar com uma experiência, se tu focar nisso, tu vai, teoricamente, ter que ter um produto bom e também uma narrativa boa. E, Paulina, não entendi muito bem a tua pergunta. No sentido de o que eu preciso gerar quando o espectador está nos ouvindo para conseguir converter a venda, entende? Que tipo de sentido? A Bá, no ramo dela, ela desperta algo para o cliente. No teu também, do marketing. O que tu precisa falar em rede social que vai fazer o teu cliente comprar o teu serviço, diferente de outra empresa que faz o marketing, ou diferente de outro escritório que também vende o serviço empresarial, sabe? Uhum. Indiferente da área que tu tiver, é a verdade que vai vender. Seja a minha verdade, ou a verdade da Paulina, ou a verdade da Bárbara. Por que eu digo isso? Porque as pessoas precisam ser autênticas. Elas compram de ti porque tu é tu, porque elas concordam com os valores que tu tens. Provavelmente vocês seguem pessoas nas redes sociais e vocês já ouviram elas falando, vocês pensam, nossa, ela é um gênio. Mas ela só está falando o que tu acredita. E é por isso que tu confia nela. E quando tu desperta essa confiança no teu cliente, ele vai comprar de ti. Ninguém vai comprar de ti se ele não confiar em ti. Tem um livro que eu li recentemente, que é do Philip Kotler, que é considerado o pai do marketing. E nesse livro, antes a gente estudava sobre marketing, era o marketing B2B, que era empresas para empresas, o B2C, que era empresas para consumidores, que é a grande maioria, né? E hoje ele chama de o marketing humano para humano. Então, essa é a tendência dos próximos anos. A gente está falando com pessoas, e as pessoas compram de quem elas confiam e se sentem seguras. Se tu não conseguir despertar isso no teu cliente, ele não vai comprar de ti. Exato, exato. Complementando até o que a Fê está falando, a gente vê muito isso na questão das redes sociais, né? Influenciadores hoje estão muito em alta porque é uma forma muito certeira de fazer uma venda, né? De conseguir entregar. Porque tu tem um produto bom e tu precisa fazer essa comunicação. Comunicação é extremamente importante. Então, o canal de influenciadoras é um canal muito forte para fazer com que as pessoas conheçam o teu produto pelo uso de uma pessoa que tem uma certa autoridade naquele assunto, né? Então, e o mais importante, o que as marcas buscam, é isso que a Fê comentou, é autenticidade, né? Quem é autêntico? Como é que essa marca realmente encaixa na rotina dessa pessoa, né? A pessoa está ali, ela está entregando verdade. Ela não está fechando uma parceria por um valor monetário para simplesmente falar sobre aquela marca. Quando isso acontece, é bem perceptível e realmente não reverte. A longo prazo não é sustentável. Isso não é sustentável e não reverte em venda, né? Que é o que a marca quer. E falando sobre marca mesmo, eu acho que o primeiro ponto para chegar nessa questão da experiência é tu entender o que o teu cliente está buscando, né? Porque independente de qual é o ramo do teu negócio, cada ramo tem uma experiência diferente para entregar,
né? Então, pensando em rios e Ruspet, por exemplo, a gente entendeu que o consumidor pet, né, ele buscava muito produtos mais naturais, produtos que não tivessem parabenos, que não prejudicassem a pele ou o pelo dos cães, por exemplo, que isso acontece com muitas marcas, né? O pessoal gosta de fazer um produto barato e não pensa na qualidade daquele produto, né? Produto que tem qualidade acaba tendo um valor mais agregado, infelizmente, porque a gente fala de um processo enorme, desde a criação da marca até a finalização do produto e colocar ele para vender. Às vezes as pessoas nem imaginam tudo que tem por trás disso, né? Então vai gerar um valor agregado maior, mas principalmente entender a dor. Então a dor era ter produtos de mais qualidade para cuidar dos meus animais, dos meus bichinhos, dos meus pets, né? E a gente trabalhou em cima disso, pensando em qualidade de produto primeiramente, depois em comunicação, que é um ponto muito importante, né, Fê? Inclusive, a gente trabalha juntas, né? A Fê trabalha conosco lá nas empresas para entregar essa comunicação, né, para o público, além de ter um produto bom. Não, e perfeita a tua análise, porque aí tu responde a pergunta que eu fiz sobre a dor, então tu identificou qual que era o gatilho que tu tinha que despertar no teu cliente e a importância de entender que por trás da internet tem um consumidor. Então, a gente não está falando com a internet inteira. Tu não está querendo atingir todo mundo. Tu está querendo atingir quem tem um pet e mais. Está segregando mais ainda porque tu está querendo atingir quem pensa na qualidade da ração do cachorro. Então, são nuances que a gente precisa pensar quando a gente vai comunicar, que é o que tu trouxe de tão importante nesse sentido, assim, a comunicação assertiva, porque senão a gente está falando para todo mundo, no final tu não atinge ninguém também, e isso tem várias consequências, que é um público que não é engajado, um público que tu não vai converter, então pensando no influencer, se tu falar para todo mundo, vai acabar não falando para ninguém. E bem legal essa tua abordagem sobre influencer, porque dentro do escritório a gente está com um novo estudo, um novo serviço, obrigada, Ana, que é para influencers, porque a gente entendeu, fazendo uma leitura de mercado, que os influencers são os novos empresários, de alguma forma. Se a gente pensar em alguém que está na internet, o potencial de crescimento é gigantesco. A gente pode, de um dia para o outro, ter alguém que está com 1.000, depois 100, depois 1 milhão de seguidores. E as consequências, novamente, que tem essa rede são muito grandes. E é um mercado infinito, né? Um mercado atinge o mundo. Gigante. Exatamente. E por isso a gente foi se aperfeiçoando nesse ramo também para conseguir fornecer segurança para essas pessoas. Por quê? Porque a gente vê no influencer uma pessoa que daqui a pouco não criou uma estrutura de empresa como quem abre no físico. Mas ele é um empresário. E ele é um empresário. Ele é um empresário com muito potencial de crescimento e muito rápido. Que acaba ajudando outras empresas a crescerem. Com certeza. Né, com marcas, e produtos. a sua própria, né? Porque a gente está falando de aí profissionalizar. de profissionalizar. Então, um contrato para influencer. Ontem mesmo eu estava numa aula e achei interessantíssimo trazer aqui para vocês. Eu sei que é um assunto que a gente vai puxando, um vai puxando o outro, né? E falávamos sobre a exclusividade. Olha o caso que ele trouxe. O nosso professor, ele é advogado de um time do Rio de Janeiro, de futebol. E ele tem patrocínio de bets. O time é patrocinado por bets. E ele foi convidado para um evento de outra casa de apostas. Então, como que fica? Porque ele trouxe o exemplo dele e também um outro caso que foi o que a Ana Júlia trouxe num vídeo que a gente fez da Rafa Kalimann. Vocês conhecem a Rafa Kalimann, ela patrocinava a BRF, tinha um contrato de patrocínio com a BRF, e acabou indo para um camarote no carnaval de outra empresa do mesmo ramo. Então, qual que é o cuidado que precisa se ter nesses contratos? Muitos. Multa, exclusividade, qual o objeto do contrato? Porque no momento que tu cresce e começa a patrocinar marcas grandes, tu está influenciando muita gente. Se tu tem um público engajado, tu está influenciando aquela pessoa a comprar determinado produto, a experimentar alguma coisa. Então, como é que fica para quem está te patrocinando, né? Pensando no lado do empresário, tu tem que estar seguro. E a gente vê os dois cenários no escritório. Tanto atendemos o influenciador, que busca essa profissionalização. E proteção de segurança jurídica para fazer um bom contrato. A gente percebe que eles já precificam de uma forma diferente quando tem exclusividade, quando não tem exclusividade é outro investimento. Mas, ao mesmo tempo, a gente também atende a empresa que contrata o influenciador. Então, os olhares, quando tu fecha um negócio, eles são diferentes. Porque a empresa, quando a gente atende,
atende, o empresário que contrata o influenciador, ele quer ver, às vezes, a métrica, engajamento, números, dados, e muitas vezes o influenciador ele não tem, às vezes, esses dados para apresentar. Então, a gente tem os dois públicos no escritório, que também é a empresa que está buscando também a segurança jurídica para contratar um influenciador que também conecte com a sua própria marca. Perfeito, perfeito. E assim, essa questão que a Paulina trouxe é muito interessante, porque o influenciador, ele tem que entregar nas redes sociais aquilo que faz sentido na vida dele, né? Não só fechar contrato por um interesse financeiro. Tem que ser algo assim, Total. cara, essa marca faz sentido comigo, né? Eu gosto da marca, gosto da qualidade, eu uso, é algo que encaixa na minha rotina, por isso eu vou fazer esta parceria. E Sabe? isso a longo prazo que dá resultado. Exato, exato. Porque é muito fácil. Assim, a gente recebe alguns contatos, né, para parcerias. Vou usar um exemplo que é clássico, né? Roupas fitness. Acontece com muita frequência. Atualmente eu tenho uma parceria que para mim faz total sentido e eu não me vejo encaixando uma outra marca do mesmo ramo, né? Porque cara, não faz sentido. Então, eu acho que esse é o ponto principal. Precisa fazer sentido na tua rotina, na tua verdade, né? Não ir ali para a rede social para vender uma marca por um interesse financeiro. Sim, né? Porque Isso acontece, né, Bá? muito. Tu também deve ter diversas experiências dentro da tua empresa que tu viu influenciadores fazendo esse movimento. Não, com certeza. Assim como as empresas são marcas, né, que a gente considera as marcas, os influenciadores também são uma marca. E eles acabam, muitas vezes, querendo abraçar muita coisa quando eles estão começando. E isso é um erro muito grande, porque assim como as marcas grandes, quando elas não têm clareza e comunicam para todo mundo, como a Paulina falou, elas não vendem para ninguém, o influenciador acaba que também não. Porque a gente percebe que aquilo ali é propaganda, em cima de propaganda. Então, tu vai, eu não acredito, tu não cria confiança que tu falou no exatamente para comprar do que aquela pessoa está oferecendo. E a gente tem muitos casos aí que a gente costuma falar as blogueiras, né? Quando a gente não confia muito, né? Mas esse é um termo também que está perdendo espaço aí, porque as pessoas... Que bom! Elas reconhecem a importância disso. Olha, quem não reconhece está perdendo dinheiro. Verdade. Com certeza, não existe. Até quem não está no digital está perdendo tempo e dinheiro. Com Porque certeza. assim, né, gente, vamos lá, se tu tem a oportunidade de anunciar o teu negócio aqui em Lajeado, De numa forma rua- gratuita. Não, vamos lá, vamos pegar uma loja física, né? Quantas pessoas passam ali? Agora na internet, como tu falou antes, é infinito, é a maior avenida do mundo que a gente fala. Então não faz o menor sentido não olhar para isso com o devido cuidado, e quem não olha, como tu falou, tá errando. Se tu é empresário, tu não olha para isso, tu não tá pensando no futuro, e a importância de reconhecer o trabalho que isso dá, né, gente? Ai, gente, dá trabalho. Vocês Tipo não assim, imaginam. Sim, a gente Dá muito grava trabalho. conteúdo aqui também, e é... Sim, porque tu tem que pensar, né? Primeiro tu pensa na Vamos estratégia. Vamos lá. Expliquem para quem está nos assistindo como que funciona a gestão da produção de conteúdo para as redes sociais. Então, eu pensando como um influencer, né? Primeiro, tu tem que estar alinhado com o que a marca quer transmitir. Então, normalmente a marca te passa um briefing, né? Do que ela quer falar naquele mês, quais são os assuntos que para a marca é importante que seja abordado. Com base nisso, a gente monta uma estratégia de conteúdo. Né? Então, organiza o que vai ser gravado, quando vai ser gravado, onde, com que roupa, né? O que eu vou usar, quem vai filmar. É uma série de situações que a gente tem que alinhar. Alinhado isso, a gente faz a gravação. Então, grava vários takes, alguns não dão certo, refaz, né? Tu colocas na agenda, Bá, uma manhã inteira de produção de conteúdo, ou como tu organiza? Sim, esses dias nós marcamos um sábado, dia eu de vi, descanso. domingo, sábado, Foi alguma sábado. coisa. Dia de descanso. Na hora lá, vídeo. E nós marcamos, eu, a Fernanda e o Marcos, para gravar conteúdo lá em Porto Alegre. Né? Então, passamos o dia na função, gravamos conteúdos para várias marcas, alguns conteúdos que não tinham vinculação com marcas também. Que era a tua marca. Que era eu. E, enfim, é justamente isso. Aí grava, né? Aí depois vai para a parte final, que para mim é a parte mais difícil, que é a edição. Sim, a edição é muito complicado, porque é ali que tem que entrar a tua criatividade. Né? Tu edita os teus vídeos? Eu edito os meus vídeos atualmente. Uau. Então... Tem um que ficou na minha cabeça da Run More lá, que, meu Deus do céu. Tô falando o nome da marca, mas tu é patrocinada, então tá tudo bem. Que Ficou é muito legal. Ficou demais. E imagino que a edição, ou era um modelo, mas eu acredito que a edição tenha sido super
Eu Teve não vários. consegui usar nenhum modelo até hoje. Sério? Porque acaba vê, que né? não casa com Não a casa. ideia, então tu tem que E tirar às da vezes cabeça. tira a autenticidade porque é um modelo. Exato. E como tu lida com o teu perfeccionismo? Eu tô Porque eu tentando. já peguei aqui. Já peguei. Ai, eu tento, gurias. Foi algo que eu tive que realmente... trabalhando. E trabalhando até hoje, né? Eu sou Porque- muito perfeccionista e a Ana Júlia eu não sei se é porque ela Eu é sou mãe, objetiva, só que posto, ela é só assim, vai. ó, Savá, deixa Ai, não queria gostei. muito. Eu também, Postei um vídeo essa semana no perfil do escritório, ela me mandou, fez uma observação, eu disse assim, ó, tudo certo. Tudo Não, certo, ela falou, bora. eu que não vou perder conteúdo, se tu não quer, não aceita. Eu falei, tá bom, não vou aceitar. Não Era uma vou perder o probleminha conteúdo. na camisa, assim, e eu não gostei. Detalhe. Guria, e o entendeu? pior é que ela tá certíssima, né? Certíssima. Porque não para. A máquina não pode parar. Tu tem que estar sempre gerando E foi um conteúdo. detalhe que quando eu olhei o vídeo, eu Ela nem não percebi. percebeu. Então, se eu não percebi, vai ter um monte de gente que também não vai perceber. Exatamente. E outra, aquela clássica frase, né? Ninguém critica quem tá fazendo. Exatamente. E além dessa frase fazer muito sentido, eu pergunto aqui pra vocês, até pra quem tá assistindo. Opa, virou Vocês- host agora. Não, eu gostei. Chamou na resposta. Não, vocês lembram dos vídeos que vocês viram ontem nas redes sociais? Não lembra? Não lembra. Não é É. fato, E a né? gente deixa de postar, Verdade. deixa de produzir por um detalhe De que é da promover a nossa nossa cabeça, própria marca, né? Da verdade. nosso Eu perfeccionismo. vou expor um sentimento que eu tenho porque eu oscilo nele. Eu não sei se vocês também, a depender de como estou Com me certeza. sentindo no momento da vida. Essa frase, pra mim, eu inclusive já gravei stories falando sobre isso e várias pessoas comentaram, é verdade, não lembro de nada, porque eu vi um vídeo no TikTok falando sobre. E eu pensei, cara, quem lembra? Ninguém Não lembra. lembra. Mas, ao mesmo tempo, se eu não tô bem da cabeça, tô num dia que não tô legal... Bem da cabeça é ótimo. É ótimo, né? Se eu não tô num dia legal, eu não consigo pensar dessa forma, tu entende? Com certeza. Tipo assim, é como se... Não, agora Não quero todo postar mundo nada. tá olhando pra mim, eu sou... E é uma grande ilusão também. É né? verdade. E tem uma coisa que é fato, né? Quanto mais tu produz conteúdo, mais... Não dá pra falar fácil, porque nunca é fácil, mas fica mais natural, né? Treino, né, amiga? Treino, Tu exatamente, sabe como falar tudo na bastante vida. sobre isso. Exato, exato. Como tudo na vida, né? Falando de musculação ou qualquer outro esporte, treino, tu vai melhorando até que tu fica muito boa naquilo. E eu acho que a criação de conteúdo tem muito a ver com isso. Fê, e assim, o que nós estamos fazendo hoje no marketing que não vai mais acontecer no marketing em 2026? O que nós estamos ou fizemos esse ano, enfim, que não vai mais acontecer no ano que vem? Na realidade, o que muita gente faz, e se fizer, não é que não pode fazer, tá? Só não vai vender. Não Perfeito, é, um isso, a gente conteúdo quer bom, saber né? em vendas. Aham. É, essas trends. Muitas vezes as marcas, elas ficam focadas, e aqui a gente vai para a marca pessoal também, porque está em alta, e elas querem entrar naquilo porque vai dar visualizações. E tu diz, mas não faz sentido para a tua marca. Não faz sentido isso para o teu negócio. Então, em 2026, isso não tem espaço. O que tem espaço é conteúdo verdadeiro e autêntico. Então, tu conseguir comunicar para o público e criar conexão é o que vai bombar. E não estou falando aqui de formato, vídeo, carrossel. Cada formato tem a sua função dentro de uma marca. Mas tu precisa gerar essa conexão com o teu público. É isso que em 2026 vai dar certo. Uma das estratégias que a gente utilizou até na marca da Rios foi mostrar para o público como é que é a produção, né? A gente entrou então dentro da fábrica, a gente fez questão de mostrar para as pessoas como é feito desde a estratégia do produto, testes, como ele é produzido em laboratório, né? A produção em si, feito nas máquinas, até ele chegar no produto final, versão final, para ser vendido. Isso foi uma coisa assim, foi algo orgânico que a gente decidiu, cara, vamos mostrar para as pessoas como é uma etapa longa, né? Desde a criação até o final, até o produto final. E eu acho que é uma forma de conexão bem interessante. É bem legal e inteligente, porque tu traz, de novo, conectividade e autenticidade. Tu mostra a realidade do que acontece até o produto chegar até o cliente. Exato, e até eu comentei com alguns parceiros meus, né, como influenciadora, falei, pessoal, vamos fazer um conteúdo dentro da fábrica, vamos mostrar como é que é a produção, como é que são feitas as peças, né, porque o consumidor final, às vezes, ele nem vê tantos detalhes
né, que geram talvez um custo mais elevado. Por que essa peça é mais cara que a outra? Mas, cara, é passado 5 vezes na mesma máquina para que o adesivo ali não descole, para que a peça tenha uma qualidade que seja duradoura, né? E o consumidor não vê, só vê o produto e o preço, e muitas vezes julga, né, por ali, por essa cara. E tem tantas coisas legais para mostrar por trás disso que eu acho que é legal fazer essa conexão. Com certeza. E como tu falou no início, né? O produto que ele tem um valor agregado é porque ele tem uma qualidade que daqui a pouco não é todo público. Não é daqui a pouco, né? Não é todo público que vai consumir e tá tudo bem. De novo, aquela escolha entre quem é o meu público. Fê, e de que forma a gente pode montar boas narrativas para conseguir se conectar com o público? Porque, pelo que eu entendi, uma das, não tendências, a gente já faz isso, mas algo que vai se fortificar ainda mais em 2026 é essa questão da conexão com o teu público. E como a gente monta boas narrativas pensando nessa obesidade de informação que a gente tem? Eu não gosto dessa palavra, mas a questão de ter muitas informações ali nas redes sociais para conseguir chamar a atenção. E cada vez mais a gente percebe, e a gente gosta muito do podcast, porque a gente aprofunda o nosso conhecimento. E a gente percebe que ali no TikTok, no Instagram, é 30 segundos, 60 segundos. Então, a gente encontra um desafio muito grande de levar com profundidade para as pessoas, com inteligência, o nosso conteúdo. Então, a gente passa por diversas crenças em relação a isso também, sabe? E complementando, é um espaço que provavelmente a pessoa vai estar mais conectada ouvindo. Tá no carro dirigindo, ouvindo um podcast. Se tu te propõe a ouvir um podcast, tá na academia ouvindo, tu já tá num momento diferente, porque no celular tu já passa e tem outra coisa. Ou tá olhando algo na TV. Hoje em dia é quase TV e celular ao mesmo tempo, né? A gente verifica isso. Então, essa questão da narrativa, complementando a pergunta, mas já dando a minha opinião também, quero ouvir a tua, é importante a gente criar ela para conectar de alguma forma diferente do normal, do que a gente vê. E o quanto é legal saber que aquilo que tu passa e tu fala e tem coragem de falar, quem tem coragem de se expor e quem quer se colocar nesse movimento, porque ao mesmo tempo que tu pode ter elogios, tu pode ter críticas. Se colocar vulnerável. E saber que tá tudo bem, eu não sou perfeita, só que eu tô me apresentando aqui para me conectar contigo. E aí, quem se conectar vai estar ali, né? Tu vai conseguir gerar um resultado muito maior na pessoa. Exatamente, a Paulina já respondeu parte aqui da pergunta, Ana, mas é exatamente isso. Em 2026, a gente precisa criar autenticidade e profundidade. As marcas, elas criam comunidade quando elas escolhem a narrativa delas. E isso é estar disposto a falar as conversas que tu tem que ter. Por exemplo, tu não precisa falar sobre o governo se teu negócio não fala sobre o governo, mas tu tem que escolher qual narrativa tu vai liderar. E depois que tu definiu isso, tu te conecta com o teu público, porque vai estar claro. E tem uma coisa que a gente chama nos vídeos, que é a coerência emocional. E o storytelling, justamente, é a narrativa que tu conta, a história que tu conta com emoção. É a tua verdade contada que emociona o público. E nos vídeos a gente tem essa coerência emocional. Por exemplo, vocês já olharam um vídeo de alguém e vocês pensaram, ficaram presas naquele vídeo? Se vocês prestarem atenção, o que aquela pessoa está falando é aquilo que tu acredita. E se não é aquilo que tu acredita, é algo que tu quer acreditar, que tu quer entender mais, é algo que faz sentido para ti. Então, ali ela está sendo assertiva. É isso que a gente precisa despertar no público, essa coerência emocional. A gente precisa despertar emoção nele para que ele fique ali, preso, ouvindo o que a gente está para falar. E a gente consegue fazer isso trabalhando na dor. Só que daí a gente tem que se tornar vulnerável. A gente tem que expor aquilo. E muitas vezes a gente não está disposto a expor. A gente precisa de coragem para expor algumas partes. E aquilo ali precisa estar curado. Eu sempre digo também para quem eu atendo tu não pode abrir o que não está bem resolvido para ti. Tu só não pode expor algo que está frágil. Eu até vou trazer o exemplo da Bárbara aqui com o João, que o marido dela teve câncer esse ano e ela expôs isso na rede social. E ela pode falar com mais autoridade, mas era uma dúvida muito grande que ela tinha sobre isso e como chegaria para as pessoas. Exato, porque assim, a gente estava vivendo um momento muito delicado, né? Mas até então a gente não tinha compartilhado com ninguém. Eu já estava com o perfil aberto quando a gente descobriu, eu já estava trabalhando, né, com essa questão de ser influenciadora.
E a gente não tinha falado nada para ninguém nas redes sobre o momento que a gente estava vivendo. Então, eu estava seguindo com a criação de conteúdo, né, entregando as parcerias que eu tinha com as marcas. E um dia eu conversei com o João. Falei, João, eu não estou me sentindo autêntica, né, em estar ali conversando com o público, vivendo o meu dia a dia, e na verdade eu não estou expondo 100% do que está acontecendo, porque o pessoal acha que está tudo certo, estou vivendo a vida normal, e é bem pelo contrário. A nossa rotina toda foi adaptada, né, para aquele momento que a gente estava vivendo. Foram muitas dificuldades, muitos momentos difíceis, mas eu não tinha como estar ali nas redes sociais dizendo, oi, gente, hoje estou super alegre, vamos lá, bora. Se essa não era a minha verdade. E aí, conversando com ele, ele disse, amor, tranquilo, eu fico super tranquilo se tu quiser compartilhar com as pessoas o que está acontecendo. Então, quando eu tive o ok dele, porque afinal de contas é ele que está vivendo a doença, estava, graças a Deus, está curado hoje. Mas era ele. Boas notícias. Amém. Nosso presente de Natal. Então, assim, como era ele que estava vivendo a doença, né, como papel principal, eu era só uma coadjuvante, eu achei melhor conversar com ele. Ele falou, não, amor, é isso, pode falar. E aí eu resolvi ir abrindo aos poucos, e aí a Fê tá aqui, pode até afirmar quantas vezes eu chamei ela para conversar. Amiga, não sei, isso, estou insegura, será que as pessoas vão me julgar? Eu tinha muito medo do julgamento, de que as pessoas fossem achar que eu estava usando esse assunto como uma maneira de ganhar like ou de crescer nas redes, sabe? Então eu levei muito tempo para conseguir realmente expor, muitas conversas, né? A Fê sempre me ajudando, amiga, não é, tu tá vivendo isso, faz parte da vida de vocês, tu não tá contando uma historinha, não tá mentindo, sabe? E aí é o seguinte, sempre vão ter críticas, né? Sempre vão ter pessoas ali para criticar. E vão ter pessoas que vão entender a situação e vão dizer, cara, que legal. Inclusive, esse foi um retorno que eu tive de muitas pessoas que mandaram mensagem, dizendo assim, cara, que legal que vocês compartilharam. Exato, eu tô com a minha mãe que tá passando por isso, ou eu perdi um marido, eu perdi um pai, né, pra doença. Que legal ver vocês enfrentando isso de uma forma tão leve, né, com naturalidade e compartilhando realmente o que tá ajudando vocês nesse processo. Então, a gente teve muito mais retorno positivo, né, do que qualquer outra coisa. Acho bem legal, na minha visão, isso também me conecta à questão do julgamento. Tu entende? Além de ter ficado... Porque quando tu fala sobre a conexão e o que a outra pessoa está vivendo, ou seja, para ela tem que ser marcante. Então, varia de experiência de vida. Por exemplo, eu amo teus conteúdos relacionados à vida fitness porque é uma coisa que eu vivo. Assim como o que tu compartilhou da fase que vocês viveram com o João me marcou profundamente, porque pode ser algo que eu vá viver em algum momento, tu entende? E da mesma forma como tu pensaste, talvez vão me julgar porque eu tô... Esse também pode ser um sentimento de muitas pessoas, tu entende? Então, olha só, eu tô compartilhando, tô com medo, sim, de tudo que pode acontecer e também do julgamento de vocês, mas estou me colocando aqui porque para mim tá maduro, para vocês estava maduro. Então tem várias nuances, né? A maturidade de conseguir fazer e expor, saber que tá tudo bem e que vocês vão enfrentar e que vai dar tudo certo, mas também entender que, ok, se alguém me julgar, falar muito mais sobre ele do que sobre mim. E sempre tem alguém que se conecta com a tua história ou que tu vivenciou. Sempre vai ter alguém. Sim, e aí entra o ponto da vulnerabilidade, né? É muito difícil para as pessoas serem vulneráveis em público, ainda se mais mostrarem nas redes sociais vulneráveis. hoje em dia que tá todo mundo colocando uma partezinha perfeita da vida. Exatamente. O pessoal só quer mostrar a parte boa, né? Quando, na verdade, eu acho que realmente são as dificuldades que conectam. Né? A mesma coisa foi quando eu iniciei a corrida. Eu iniciei a corrida agora em julho, muito incentivada pelas minhas amigas aqui, corredoras maravilhosas, né? Que sempre arrasou. correram muito. E aí recebia diversos convites, né? Amiga, quando nós vamos começar a correr? Gurias, odeio correr. Não contem comigo, E agora está viciada em correr. Não contem comigo. Vai até pra Nova York semana que vem. Eu não gosto de correr agora, tá acordando cedo e correndo. Que mudança. Isso é ambiência, o poder da ambiência, amiga. Isso, exatamente. Eu fui influenciada por vocês a entrar na corrida, né? E vem sendo um grande desafio, porque por mais que eu queira entregar isso, que eu queira muito fazer os 10 quilômetros, cheguei ao ponto de pensar em fazer uma meia maratona. Já voltei um pouco atrás, né? Porque assim, não é pra qualquer um. Poucos. Vamos devagar. Mas assim,
é difícil, tem um monte de dificuldades. E não dá para eu chegar ali na rede social e falar assim, ai, gente, é maravilhoso, uau, estou batendo meu RP, Não, tá isso tudo até incrível. irrita, né? Que estressa Irrita. quem tá olhando. Exato. Que é porque mentira. não é verdade, exatamente. Não, gente, tô com canelite, tá sendo difícil. E aí tu se conecta com pessoas que também passaram por isso, né? Eu acho que esse Olha, é eu a acho que essência. todo corredor já passou pela fase da canelite, Canelite. e eu acho que se não passou, ainda vai passar. Em algum momento vai acontecer. E se tu não cria essa realidade, tu distancia o teu seguidor. Ninguém mais quer saber hoje em dia. Eu silencio pessoas que, pra mim, na minha concepção, têm uma vida perfeita. Eu não quero ver isso, entendeu? Oba, uma perguntinha antes de finalizar esse assunto de influencer. Eu acho que muita gente aqui te acompanha e também busca, de alguma forma, estar nas redes sociais. Quem gosta disso e quem quer, né? Tem gente que não quer saber de rede social e tudo bem. E eu acho que talvez tu até teve um movimento assim, uma fase que tu não gostava tanto. Tu saberia dizer qual foi a virada de chave para tu colocar assim, não, eu vou expor, vou ser uma influencer? Sim, foi uma situação específica que aconteceu. Na verdade, eu vinha percebendo que eu tinha amigas que me chamavam no off, sempre para pedir alguma dica de alguma coisa, né? Tipo, amiga, que suplemento tu tá tomando? Né? Ou tô com dificuldade em tal coisa, o que tu me sugere? Alguma sugestão de treino também. Eis que surgiu o Café com as Deusas. Exatamente. Sempre, tanto amigas próximas quanto pessoas no Instagram que às vezes eu não conhecia, estavam ali na rede, né? E mandavam essa mensagem e isso me ligou um alerta do tipo, daqui um pouco eu posso ajudar mais pessoas com a minha rotina. Mas num primeiro momento, quando eu olhei pra minha rotina, eu falei assim, cara, quem vai se interessar pela minha rotina? Olha, a verdade é essa. Todo mundo pensa. Né? A impostora, exatamente. Cara, minha rotina é muito simples, é básica, eu não faço nada de E interessante. ainda repete tudo no outro dia, né? Tudo sempre igual. Tudo Essa igual. é a melhor coisa do universo. Concordo. As pessoas têm que entender que marketing também, redes sociais, É é sobre repetição, né? repetição. As pessoas, tu acha que as pessoas, isso aqui tá repetitivo? Não, elas estão vivendo a vida delas, elas nem sabem o que tu fez ontem. Concordo, é muito isso. Mas o ponto-alvo, assim, foi um dia que eu estava na academia, lá em Porto Alegre, então faz pouco tempo que eu estava lá na época, e teve um grupo de meninas mais jovens, né, que estavam lá, teretetê, fofoquinha, nananã, e aí a instrutora me chamou, vem aqui. Aí eu cheguei lá meio constrangida, não sabia o que, né, parecia que estavam falando de mim, não sabia se era bem, se era mal, o que era. E aí elas, por favor, conta pra gente, o que tu come? Como é que é a tua rotina, que exercício Também, que tu né? faz, não sei Eu o quê. também ia perguntar. E eu Certo que sim. Eu Eu já perguntei inclusive. em algum momento como é que é a tua rotina. Eu fiquei constrangida, porque eu não tinha nada para falar, nada demais para falar. Falei, gente, eu como comida normal, aquela coisa toda, né? E elas, tu tem um daily. E eu naquela época, o que é daily, né? Porque eu estava As véia. Exato, as velhas. Geração, né? Eu, daily, o que é daily? Ela, não, aquele daily, que tu compartilha tudo que tu faz no teu dia, mostra o que tu come, como é que são teus exercícios. E eu, não tem, inclusive meu perfil no Instagram é fechado. E elas, o quê? Fechado? E eu, E eu fui pra casa com aquela ideia, conversei com o João também, né? E ele disse, amor, eu acho que se tu abrisse teu Instagram e tu comunicasse com as pessoas um pouco da tua rotina e tal, acho que a galera ia se conectar, porque é muito legal, enfim, né? O teu dia a dia. E eu, tá. Né? Aí, claro, fiquei mais segura também de ouvir isso do meu marido, porque, querendo ou não, a minha vida é a nossa vida, né? Então, acaba que tem um pouco mais de exposição também a respeito dele, da gente, enfim. E aí eu resolvi abrir o perfil e, desde então, me organizei, né, com estratégia, que é o que a gente sempre fala, estratégia, né? Isso é algo que me interessa em saber, Bárbara, porque tu tem 2 negócios hoje que não tem nada a ver com a vida fitness, né? Que tu postas através das tuas redes sociais. Então, a gente gostaria que tu explicasse um pouquinho quais são essas tuas estratégias, ou se daqui a pouco vem uma marca no futuro por aí, fitness, porque tu é uma empresária de 2 quando negócios. vê. Quem sabe? Não, isso é uma consideração, Preciso de né? umas Eu sócias. amei que os jovens que incentivaram. Sim, super, os jovens. Inclusive, uma delas, ela é influencer, né? Ela tem vários seguidores, enfim, e foi ela que me falou, cara, tu tem que compartilhar. Mas, respondendo a tua pergunta, Ana, um desafio, né? Imagina. Viver as duas rotinas, assim. Porque a empresa me toma um tempo, né, que é na questão de criação de marca. Então, eu cuido desde o lançamento de novos produtos, né, o desenvolvimento deles em laboratório,
eles vão para um processo de testes, depois eles vão para a estabilidade, que leva em torno de 90 dias, depois eles vão para aprovação na Anvisa, que pode levar até 120 dias. Enquanto isso, a gente vai trabalhando com marketing, né, amiga? A gente desenvolve a marca própria, a gente cria um posicionamento de marca, depois a gente vai para as redes sociais no marketing, né, para fazer justamente essa comunicação para o cliente, até que o produto vá para as gôndolas ou para venda. Então, tudo isso fica embaixo do meu guarda-chuva, de certa forma. E, paralelamente a isso, então, eu tenho a minha rotina, né, de influencer, que eu acabo dizendo assim, me toma muito tempo na questão de criar posts para o feed, né? Mas o story é muito da tua rotina, né? Claro que tem que virar aquela chavinha, porque tu não compartilha nada da tua vida e de repente tu passa a compartilhar, leva um tempo para isso se tornar natural, do tipo, estou fazendo aqui um podcast agora, vou fazer um story lá para mostrar pro pessoal que eu tô aqui, né? Leva um tempo para virar essa chave. Isso acaba virando um hábito com o tempo. Isso, com o tempo vira um hábito que sai ao natural, acontece ao natural, sem pensar muito, né? Mas, sim, continua sendo um desafio para equilibrar todos os pratinhos. Mas outra coisa que eu queria trazer aqui é sobre a Bárbara como empresária estar nas redes sociais e como isso é importante. Porque um erro muito comum que a gente vê é os empresários, um pouco menores no caso, querendo um marketing para se livrar de uma tarefa. Sabe? Eu quero contratar aquela empresa e eu não quero mais olhar para isso porque eu estou muito afogado. Entendo, e sim, o marketing ele deve liberar o empresário, só que a estratégia ela tem que vir de quem está no negócio. Porque quando a gente fala sobre marketing, eu sou especialista nisso. Agora, se eu entrar lá no perfil da Ana, eu não sei o que ela está falando ali. E se eu olhar só para o conteúdo dela, vamos supor que ela fez um conteúdo sobre como vender, como se aposentar mais cedo e ganhar mais. E aí aquele conteúdo bombou e eu digo, nossa, que conteúdo incrível. Só que daí depois eu descubro que a Ana Júlia ela é uma advogada de empresários. E aquilo ali está fora do posicionamento dela, ela não vai ter resultado nenhum com aquilo. Entendeu? É nesse ponto que as empresas têm que entender que a estratégia elas têm que fazer em conjunto com o marketing. E quando a gente fala de grandes empresários aqui, o velho da van, o dono da CIMED, o João Adib, as grandes marcas já entenderam que a presença deles na rede social é o que leva a marca deles. Vocês seguem a CIMED, vocês seguem a van? Sim, todos. Não, mas agora você segue o João Adib. Exatamente. E o João, a irmã dele, eu sigo também, a Carla da CIMED, ou seja, maravilhosa. Segue pessoas. É muito difícil de ter uma conexão com marca. Tu segue quem tá ali. E é um conteúdo autêntico também. Por mais distante que esteja aquele monte de jato e a realidade deles, mas é o máximo tu vê que, apesar disso, é real, né? É um conteúdo de pai dentro de uma empresa, com os filhos, o dilema dessa questão também de estrutura familiar. Então, eu acho que é isso. Mais uma pergunta para vocês, garotas. Vocês percebem que o Instagram, ele está mais institucional, tá? E o TikTok, ele tá tomando esse lugar que a gente pode compartilhar mais as nossas vulnerabilidades. O que vocês enxergam isso para 2026 em relação ao marketing? O Instagram e o TikTok, eles são duas propostas bem diferentes, né? O TikTok, ele até vem mais com essa nova geração, como a Bá disse, eu quero um daily, eu quero saber o que tu tá fazendo, o que tu tá comendo. Eles são propostas de conteúdo diferentes. O Instagram, só que ainda a gente converte muito mais dentro do Instagram. Ali a gente cria confiança naquele negócio. Então, o TikTok hoje ele é muito para pessoas ainda e, de fato, ele está assim. E com certeza as marcas devem estar lá. É importante, mas tem que adequar o formato de conteúdo para, de fato, dar certo. Isso é uma grande dificuldade também de tu trazer esses dois perfis para uma marca, mas é possível e é bem legal quando tu consegue chegar nesse das duas coisas andando juntas. Possível e necessário, né? Possível e necessário. São dois locais diferentes, tem que entender que é como se tivesse que produzir dois conteúdos. São duas apesar de comunicações trazer duas comunicações diferentes. Eu vejo muito o movimento do TikTok como se fosse um story do Instagram indo pro feed do TikTok, Exatamente. assim, sabe? Uma coisa mais natural. Dentro do TikTok eu posto conteúdos, tipo assim, vem uma coisa na minha cabeça, eu gravo um vídeo.
E eu não Vou falar sobre isso. E eu não me importo, assim, a sensação que que eu tenho, eu falo por mim, que eu tenho dentro do TikTok é que eu posso ser mais livre e o Instagram é algo mais engessado. Eu não sei se é porque tem mais pessoas que te conhecem, porque o TikTok é um algoritmo, assim, né? Ele vai entregar, tem vídeo meu que eu gravei, sei lá, 2 anos atrás, e eu ainda recebo notificação que tá performando de alguma forma. E normalmente tu não tem pessoas do teu convívio que te seguem no TikTok. Eu não sei, Isso. pelo menos pra mim é assim. Exato, eu acho São que é isso pessoas faz que eu a não diferença. conheço. Porque daí o julgamento na nossa cabeça é É menor. menor. Mas qualquer pessoa pode acessar ali e ver. Porque esses formatos... Assim, o que é importante o público entender sobre o formato? Que tem que estar nos dois? Se vocês dissessem hoje, tem que estar nos dois? No TikTok, tipo, todas as Instagram. plataformas, YouTube, não sei. Pensando para 2026 pensando já, em tendência. né? O que tu Tendências. entende de plataformas? Aham. As marcas elas têm que ver o que faz sentido para elas, porque eu vou dizer, tem que estar no TikTok. E aí ela vai fazer uma comunicação que não é assertiva para o TikTok. E ela não vai ter retorno e ela vai dizer, não, isso aqui não vale a pena. Então, tu tem que estar onde tu conseguir dedicar a tua atenção e produzir um conteúdo adequado. E trazer clareza para o teu consumidor e saber com quem tu está falando. Porque isso que vocês falaram, eu sinto mais liberdade lá no TikTok do que no Instagram, também vem de encontro com quem está lá dentro, né, do TikTok. E quem está dentro do Instagram. Hoje, a gente tem público ainda mais velho que está no Facebook. A geração que tem poder aquisitivo para comprar está no Instagram. Quem está lá no TikTok, geralmente, ainda é um pessoal mais novo, é jovem. Então, a gente muda isso conforme a gente usa dentro do marketing. Eu uso muito o TikTok como atingir mais pessoas. Que pode ser que alguém veja no TikTok e passe a te seguir no Instagram. Sim. E aí, a pessoa dentro do Instagram ela já está qualificada para entender, para comprar, para consumir. Porque dentro do TikTok, hoje, a gente não tem muito consumo e compra efetivamente. Só daqueles view shop lá. TikTok Shop. Eu fiz compras já. Olha só que E moderno. é bem rapidinho, sabe por quê? Porque daí automaticamente vai no teu cartão, tu precisa dar um toque e não tem nenhum Tipo Apple Pay, assim, Então, eu acho que tá tudo pensado, inclusive, para isso. Para se facilitar a tornar. compra. Exatamente, mas ainda não é porque a geração que está lá não é a que tem poder aquisitivo. Mais uma pergunta para vocês agora que me deu um insight. A gente cada vez mais tem utilizado a inteligência artificial no nosso dia a dia, né? Para qualquer coisa, a gente acaba, às vezes, utilizando a inteligência artificial. E agora a gente vem percebendo um movimento que tu lê o texto do Instagram, tu percebe que é ChatGPT. Então, como vocês têm lidado com essas storytelling, narrativas, uma escrita, porque eu percebo que vai começar a voltar uma escrita que realmente foi tu quem escreveu aquele texto. Isso é um desafio, né? Isso é um desafio. Quem aqui não tá Escrever. viciado no chat, levanta a mão. Exatamente, exato. Eu vou dar minha opinião, então, sobre o chat, porque ele é muito importante. Eu utilizo ele todos os dias também no meu trabalho. Só que quem sabe usar a inteligência artificial, de fato, consegue humanizar o conteúdo. Tu tem que dar o comando certo. Tem que A dar o pessoa comando tem que ter certo. inteligência e conhecimento suficiente para dar o comando para que não fique aqueles travessão. Eu vejo um travessão Já sabe que é do chat. Travessão é ChatGPT. Alguma coisa na frente, assim, o travessão tá fora. Exatamente. Então, tu tem que saber dar o comando correto. Tira esse travessão, caramba. Eu já falei Sabe? mil vezes pro meu, eu não gosto de tópicos, eu não gosto de travessão. E assim, às vezes ele acaba, sei lá, ele se perde, né? Não sei. Exatamente. Eu amo o ChatGPT também. Eu acho que assim, quem não usa essa ferramenta hoje tá atrasado, tá perdendo tempo, mas com uma ressalva. Se tu quer ser autêntico, né, no teu conteúdo, em algum momento tu tem que dar o teu pitaco. Então, como eu uso o chat hoje? Eu até largo lá uma estratégia, peço opinião, ajudo ele a montar o escopo de alguma coisa, mas depois esse escopo tem que ser elaborado, tem que ser trabalhado Com certeza. para estar na tua comunicação natural, para ser uma ideia tua, né? Que é o que causa conexão. Eu penso que é um facilitador. Ele acelera muitos processos, então é perfeito. Eu entendo que não tem como não usar. No entanto, porque... E agora já indo pro final, né? Porque a gente precisa ir finalizando nossa conversa, mas tá muito bom, tá Paulina. maravilhoso. Sem pressa. eu ouvindo tudo isso de vocês, eu fico pensando o quão importante é entendermos sobre o comportamento. Quando a gente está falando de conteúdo de rede social, o nome já é rede social.
A gente É está pra falando se com relacionar. pessoas. Quando a gente fala de conteúdo, são pessoas. Quando a gente fala de marketing, é sobre pessoas. A venda, ela é uma consequência da conexão. E a conexão é uma consequência da clareza que tu traz ali dentro das redes sociais e tu consegue converter com pessoas. E eu vou falar aqui uma vulnerabilidade nossa, já que o podcast conduziu isso para, né, para que a gente falasse e abrisse um pouco das nossas vulnerabilidades. Hoje, a nossa profissão como jurídico, ele tem uma formalidade, uma seriedade já na nossa intrínseca. profissão. Né? Então, tu procuras um advogado já pensando num cenário. Então, hoje nós encontramos não é dificuldade, é um desafio que eu estou me conectando com a Paulina não somente por ela ser ali uma advogada séria, comprometida, que entrega resultado para a empresa através do jurídico. Mas também a gente tem outras coisas que acontecem na nossa vida. Eu sou mãe, esposa, eu faço mercado, empurro o carrinho, sou dona de casa, penso nas flores, nas plantas que eu vou plantar. Faço gestão de uma pessoa que trabalha na minha casa, mas o quanto isso é um desafio de compartilhar nas redes sociais. Esses bastidores da nossa vida, em razão da nossa seriedade do nosso profissional como advogadas. Eu percebo que isso é um desafio muito grande, uma vulnerabilidade muito grande nossa. Quer uma opinião sobre isso? Eu quero não uma opinião, eu quero uma... Resolve a minha dor. Se expõe. Botaram a trabalhar aqui. Se expõe, se é uma vulnerabilidade. A Júlia adora fazer Consultoria isso. ao vivo. Aqui no podcast, entendeu? Resolva, me dê um conselho para resolver o meu problema. Com certeza. Quando tu estiver preparada, expõe. Porque as pessoas vão comprar mais de ti, conhecendo a tua rotina. Falou em comprar Agora mais, agora sim, é só isso que eu vou postar. Mexeu no comercial. Quando a Paulina tem exposto muito aquelas plantas dela lá, né? Todo dia ela vai dar banho nas plantas dela. Olha, isso aqui ficou na minha cabeça. Isso afeta O conteúdo jurídico dela. Não tô pensando em planta, mas eu sou dona de casa. Entendeu? É bonito. É o que é. Não, e tu pensa assim, cara, além de ser uma excelente profissional, ela ainda tem todo um cuidado com a casa dela, com as plantas dela. Eu acho que isso reflete muito sobre quem é a Paulina. Exato, e isso eu tenho falado pra Ana, vamos largar de mão, porque eu entendo também que é uma estratégia. Para de querer ser advogada. Eu não sou só advogada. Só que ao E mesmo postar tempo, conteúdo jurídico. é que tu tem que linkar, né? Eu acho que a estratégia Tem é que ser tu os dois. colocar ali no meio alguma coisa que vá vender. Mas assim, Fê, e eu queria também o teu entendimento sobre isso, porque muito ouço falar e já ouvi que assim, tu não pode confundir teu público. Porque eu sou advogada dentro do escritório. Temos pessoas que a gente gere dentro do escritório. Aí eu saio daqui, eu vou pra Teutônia, tem a empresa da minha família, onde eu sou sócia. Aí eu faço a gestão de coisas lá também. Marketing, departamento humano, que eu converso com pessoas, faço feedback, participo de reunião com a liderança. Tudo isso que agrega também para o meu negócio. Mas como eu comunico isso? Porque lá com o Samerage, que era um dos nossos mentores, não ele falou comunicando, assim, né? Não, tu não pode, porque senão tu vai confundir teu público. Quem é a Paulina? É a que trabalha nos artes ou a que trabalha no escritório? Cara, eu sou tudo, eu sou várias coisas, eu sou várias versões, assim como a Bá. Ela é esposa, ela é corredora, ela tem 2 empresas. Quantas coisas, quantas nuances existem da tua vida também. E qual que é o problema disso? Eu não vejo problema nenhum. Inclusive, eu vou trazer aqui para ti. Tu sabe, o público de vocês é um empresário. Ele é um público esclarecido. Ele não vai pensar que a Paulina, porque ela está gerindo um outro negócio, ela não vai saber ser advogada. E ainda no negócio de vocês têm uma página empresarial que é do negócio de vocês. Então, aquela página ela pode ser destinada... Tu foi dar uma olhadinha nos nossos perfis. Eu acabei de ter um bispo. insight. Eu acabei de ter um insight no seguinte, porque pode ser que o público empresarial se conecte mais ainda, porque eu tenho mais coisas para fazer que é o que o Para agregar. Porque perceba, quando a gente faz uma visita num cliente nosso de assessoria empresarial, a gente não fala só de jurídico com o nosso cliente. A gente entende e a gente fala de negócios com ele. Porque às vezes ele quer simplesmente uma opinião e uma sugestão como ele faz para contratar uma mão de obra. Onde ele encontra um estagiário, uma mão de obra qualificada, uma sugestão sobre de um líder. dilemas, né, Ana? A gente ouve muito assim, está acontecendo isso dentro da empresa, que são coisas quase que unânimes em todas, então tu consegue ir agregando de alguma forma. Pensa na forma do empresário, ele saber que tu tem várias experiências, o quanto isso não agrega conhecimento para vocês, para terem esse feedback dele. Nossa, olha, ela atende ali, ela faz aquilo ali.
Ela conhece, e quando a gente vai, assim, para os lugares, tudo aquilo que a gente compartilha, alguém vai chegar, eu te vi em tal lugar, eu vi em tal coisa, e daí tu pode pegar um gancho e te apropriar e ter autoridade sobre aquilo. Essas nuances enriquecem o trabalho de vocês como advogadas, né? Eu acho que só agrega. Fê, então tu estás querendo dizer que? Estás dizendo. Tu está dizendo que a gente vai converter mais em vendas no nosso escritório de advocacia a partir do momento, atingir um número maior em conversão em vendas quando a gente publicar mais, gerar uma conexão maior com outras pessoas através daquilo que a gente, não somente advogada, mas as nossas outras versões. É isso que tu acredita? Sim, é isso que eu acredito. Legal. Humanizar. Amei. Não, conclusão perfeita. Só tem que ter coragem de fazer isso, né? Mas vou sair daqui virando a Ana viradinha Júlia. de chave. Deixa eu perguntar pra vocês acham que o João Adib, se não trouxesse retorno pra ele estaria lá? Nunca, porque ele tem a Nem conta precisa, bancária né? recheada. Ele vê um propósito muito maior em cima do Não, perfil mas dele eu acho nas que é redes financeiro sociais. também. Não é só. Ok, mas tu tá... Principalmente. Eu também acho. que é Tu principalmente. acha que ele não financeiro. converte? Ah. Tu acha que ele tá ali pelo quê? Que legal mostrar minha vida? Claro que não. Porque eu fico pensando, o Flávio Augusto, por exemplo, também é outro bilionário que tá nas redes sociais há muito tempo mostrando a cara dele, né? Por quê? Porque ele quer faturar mais? E ele fala sobre vendas? Não, ele fala sobre tudo. Sobre tudo. Sobre tudo. É difícil agora tu ver pessoas que são específicas no assunto. Claro que tu tem que ter autoridade sobre algo, mas... Exatamente. Isso também é bem importante, né? Uma coisa que eu falava pra Bárbara, ela trazia, mas às vezes eu faço um conteúdo que foge do meu perfil e performa melhor. Eu falei, claro, porque é humano. Se tu falar do teu relacionamento, todo mundo tem relacionamento. Não é só a pessoa que treina que vai se conectar. Legal. Só que aquilo ali é importante tu ter um nicho, porque quando uma marca ela quiser te contratar, tu precisa ser especialista. Em algo. Em algo. Fê, Bárbara, dica final. Agora aqui para encerrar o nosso podcast. Tchararã. Tchararã. O que vocês acreditam que vai funcionar, então, no marketing em 2026, tá? Que realmente vai converter em vendas. Não é somente o postar por postar, mas realmente ter uma conversão e aumentar a receita dos negócios. E também, se vocês quiserem dar uma dica para quem está nos ouvindo, o que entendem como saudável, interessante para de fato performar melhor. Quem está começando ou quem acha que não é legal rede social, o que está perdendo? Bom, a rede social hoje ela é um lugar que todo mundo vai te enxergar. E o que vai converter venda em venda é a conexão que tu gerar com as pessoas. E a conexão é uma consequência da clareza. Então define com quem tu quer falar, qual problema tu vai resolver e depois tu começa. E não seja perfeccionista, vai ser difícil no começo, mas tu precisa continuar que uma hora isso vai te trazer um retorno e vai ser bem legal. Perfeito, eu concordo muito com a Fê. E eu acho que constância e autenticidade são as palavras-chave, porque tu tendo constância, né, postando com frequência, comunicando as tuas ideias com clareza e também, né, ser autêntico. Seja você mesmo, né? Não tente ser outra pessoa. Eu vim pra cá falando sobre isso, né? Eu vou sentar lá no podcast das gurias e vou ser eu. Não vou me preocupar em como eu tenho que falar ou o que eu tenho que falar. Eu simplesmente vou deixar fluir. Então, eu acho que esses são os dois pilares bem importantes para conseguir converter em vendas e ter um público, né? Ter uma comunidade, que hoje eu acho que é muito importante. Deu certo, viu? Eu amei. Eu adoro Estamos quando caminhando. a gente... Até a tua comunicação, eu digo, que foi muito clara, foi muito autêntica e... Toda vez que a gente grava um pod, que a gente sai com coisas pra fazer, assim, sabe? Aquela energia... Cheio de tarefas. Cheio de tarefas, eu acho maravilhoso. Cheio de pensamentos na cabeça. Exato. Ai, E preciso esse fazer isso, aquilo, meu Deus, que que maravilhoso. aprende um monte e já quer colocar tudo em prática. Gurias, a gente quer agradecer a participação de vocês no nosso podcast. Bárbara, Fê, a gente sempre fala que a gente sempre sai, eu falo em todos os podcasts, que a gente sempre sai com a nossa bagagem mais cheia do que nós sentamos aqui para conversar hoje. Então, muito obrigada por compartilhar o conhecimento de vocês conosco e com todas as pessoas que nos acompanham.
Muito obrigada, gurias. Foi um rico compartilhamento de conteúdo, conhecimento, experiência e, como a Ana falou, nos agrega demais. É um espaço que a gente criou para nós também, para todo o nosso público, mas para nós que a gente, como eu falei antes, a gente sai com vontade, com aprendizado, mas com vontade de fazer diferente e também gerar mais resultado ainda no nosso negócio, agora com um monte de informações das marqueteiras. Muito obrigada, gurias. Obrigada, gurias. Amei estar aqui com vocês hoje, com mulheres incríveis. Sempre muito bom ter um papo leve assim. Muito obrigada, foi um prazer e parabéns por esse podcast. Eu acho muito legal, assim, vou ir para o lado mais feminista, mas um espaço feminino onde a gente tem a voz e que isso cresça cada vez mais. Eu já vi alguns e sempre é mulheres que eu estou vendo aqui. Então eu estou achando isso incrível. Parabéns mesmo por esse projeto. Vida longa e sucesso. Obrigada. Muito obrigada. Então tá, pessoal, muito obrigada por esse episódio e até mais. Até o próximo episódio. Até mais.